Está começando mais um Administração em Debate, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. No projeto Debate Cultural, o administrador Wagner Siqueira, presidente do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, fala sobre a gestão das organizações através das artes, onde destaca diversos temas relevantes para a carreira do administrador, entre eles o comportamento humano, a gestão de pessoas e a resolução de conflitos nas organizações. No segundo bloco, você irá assistir Raquel Martinho, tecnóloga em recursos humanos, que fala de gestão por competências e apresenta como está o mercado de trabalho para os estudantes que queiram atuar como gestores nessa área. Veja agora. O Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro promoveu o segundo debate cultural de Campos dos Goitacazes durante a terceira mostra acadêmica do curso de Administração dos Institutos Superiores do Ensino do Senza, no Teatro Isecenza. O administrador André Webb, ganhador da primeira mostra científica de administração, idealizada pelo CRARJ, foi quem conduziu a abertura do evento. Foi apresentada a peça O Mercador de Veneza, de William Shakespeare. Em seguida, o presidente do CRARJ, administrador Wagner Siqueira, ministrou a palestra A Gestão das Organizações através das Artes, baseada na obra teatral. Muito boa noite a todos. Agradecer ao Isecenza a oportunidade do Conselho estar aqui em parceria com o Instituto Chiquinha Gonzaga. É uma satisfação muito grande. Não há dúvida que há um paralelismo dinâmico da vida fora e dentro das organizações. Acreditamos mesmo que a produção cultural, desenvolvida ao longo da humanidade, no teatro, na ópera, na dança e na literatura, na pintura e na literatura, na arte e na música, enfim, em todas as formas de manifestação cultural, tem influência decisiva para a compreensão do exercício da atividade que nós realizamos no mundo das organizações. Sei que tem estudantes aqui de administração, de pedagogia, de engenharia, né? De outros cursos certamente. Não há atividade humana moderna que não seja exercida através de organizações. Portanto, o estudo, a compreensão da organização não se dá apenas nos livros de gestão, mas que a produção cultural tem uma essencial contribuição, porque toda organização se caracteriza por pessoas. Compreender a essência da alma humana é compreender a organização. Não há organização sem pessoas. Uma organização são pessoas se relacionando com pessoas para a consecução de objetivos. Não é no livro de autoajuda que nós vamos compreender o fenômeno da organização, mas certamente é na manifestação cultural, junto com o livro técnico, que nós, associando, vamos compreender que quando vamos ao cinema, vamos ao teatro, nós estamos também estudando a realidade do mundo do trabalho. A aparência externa, muitas vezes, não tem nenhum valor. É verdade. Bom, no Brasil, nós somos o país do... Você sabe com quem você está falando? Nos tribunais de justiça, quantas causas de corrupção e estrago morais não são apresentadas de forma elegante, feitas por uma voz bonita que disfarça as evidências do mal. Minha escolha recai sobre o modesto chumbo, diz Bassani, né? Ele podia ter escolhido o cofre de prata e o cofre de ouro. Ele escolheu o de chumbo, que oferece mais ameaça do que prêmios, mas consegue me transmitir tanta simplicidade. Nos fala aqui Shakespeare, na aparência e na essência das coisas. E que a gente mistura muito isso. Sabe com quem está falando? Roberto da Mata, né? No Carnavais, Malandros e Heróis, autor brasileiro, fluminense, de Niterói, né? Nos trata muito de forma brilhante, intelectual brilhante, nos fala isso num livro clássico, né? Em que ele diz numa determinada passagem, descrevendo bem o machismo brasileiro, apesar das burrices do IPEA, né, e dos erros e equívocos primários de análise estatística, ele diz lá, o Roberto da Mata, o personagem, né?
O personagem tem uma hora que ele, lembrando o Jorge Amado, num livro clássico do Jorge Amado, País dos Carnavais, que diz assim: eu só me senti realmente brasileiro quando eu surrei Júlie depois que ela me traiu. A mulher de casa, a mulher da rua, aquelas coisas todas que ele trata tão bem. Próxima, já estou terminando. Aí vem, olha que coisa interessante, tão forte para nós hoje. Diz o Shylock: ele, o Antônio, sempre me humilhou, riu de meus prejuízos, zombou de meus lucros, escarneceu de meu povo judeu, desanimou dos meus amigos. Ele estava falando numa época em que os judeus iam para a fogueira, os ciganos também, os homossexuais também, né? Escarneceu, desanimou os meus amigos, encorajou os meus inimigos. E tudo isso por quê? Porque eu sou judeu? Ou você prefere falar hoje porque eu sou mulher, porque eu sou portador de deficiência física, porque eu sou negro, porque eu sou imigrante? O judeu não tem olhos, o judeu não tem mãos, não tem órgãos de sentidos, inclinações, paixões, não estão sujeitos às mesmas doenças, não se curam com os mesmos remédios, não se aquecem com o mesmo sol de verão e têm frio do mesmo inverno. Se em tudo somos iguais a vocês, temos direitos iguais em tudo também. Aceitar a diferença e conviver com a diversidade. Nós que trabalhamos no mundo das organizações, antigamente, e não tem tanto tempo assim, para selecionar um candidato se pediria um retrato. E dizia assim, era para ver se ele era, aspas, bem apessoado. Hoje não se pede o retrato, até as legislações proíbem. Está muito pior hoje. Hoje se pede um fio de cabelo ou uma gotinha de sangue para fazer um exame de DNA. E eu não estou falando de multinacionais, estou falando de muitas organizações brasileiras que já fazem esse programa de seleção através de exame de DNA. É uma discriminação muito mais profunda, muito mais raivosa, muito mais ensandecida. Isso está presente hoje e nós não damos conta disso. Aceitar a diferença e conviver com a diversidade. A segunda mostra científica de administração do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro recebe inscrições até 11 de julho. Profissionais e estudantes registrados no Conselho podem participar e concorrer a R$12 mil em prêmios. Os temas este ano são as cadeias de suprimentos sustentáveis e a mobilidade urbana, gestão de pessoas diante das emergências da sociedade, a influência das mídias sociais no marketing empresarial. Confira o edital completo em cra-rj.adm.br. O CRA Entrevista de hoje vai falar um pouquinho sobre recursos humanos. Eu estou com a Raquel Martinho, que é diretora de Marketing e Desenvolvimento da TrainingX, e vai falar para a gente de gestão de pessoas por competência. Tudo bem, Raquel? Tudo ótimo. Seja bem-vinda ao CRA Entrevista. Obrigada. Fala um pouquinho para a gente sobre gestão de pessoas por competência. Há um tempo atrás, as organizações viam pessoas como recursos. Assim como tinham os recursos financeiros, recursos tecnológicos, de infraestrutura, existiam os recursos de pessoas. Com o tempo, as organizações perceberam que um grande fator que gera o resultado esperado são as pessoas. E com isso começaram a dar mais valores às pessoas. E entenderam que quanto mais as pessoas forem desenvolvidas, mais desenvolvidas serão as empresas. E aí seria uma troca mútua entre elas. E como é que a gente faz para que isso se realize dentro das empresas? Como desenvolver pessoas que têm histórias completamente diferentes, né? Formações muitas vezes diferentes, às vezes escolhem a mesma área, como por exemplo a administração, mas formou numa universidade que teve uma determinada característica. Qual é o mistério? Como é que se faz para desenvolver essas pessoas? Na verdade, eu preciso entender qual é o negócio da minha organização. De acordo com o meu negócio, do que eu preciso, eu começo então a traçar um perfil do profissional desejado. Cada um de nós traz consigo mesmo as competências individuais.
Algumas pessoas têm mais facilidade na comunicação, outras têm uma atenção concentrada mais forte. Então eu preciso entender, para a minha organização, para aquela determinada atividade, para aquele determinado cargo, que tipo de pessoas eu preciso. Eu pego as competências individuais das pessoas e, paralelo a isso, eu trabalho com as competências requeridas pelo meu cargo, eu faço esse casamento. Com isso fica mais fácil eu acertar o meu processo seletivo. E o que isso agrega na hora que essa pessoa é recrutada, selecionada e começa a trabalhar efetivamente na empresa? O processo de adaptação desse candidato, desse colaborador é muito mais rápido e é muito mais fácil, porque consigo ele tem os conhecimentos, habilidades, atitudes, os valores dele coincidem com os valores da organização. Então, mais rápido ele me traz o resultado esperado para alcançar o meu objetivo estratégico. Então, eu desenvolvo ele, caso seja necessário, eu preciso mapear meu perfil de competências. Eu preciso entender se ele tem essas competências e se tem, se está no grau esperado pela organização. E com esse casamento fica muito mais fácil de dar certo. Não é nenhuma receita de bolo, não posso dizer com certeza vai dar certo, mas fica mais fácil de dar certo essa adaptação. E quem é responsável por isso? Porque às vezes você está numa área em que o seu gestor direto, ele não é alguém que tenha estudado para desenvolver essas competências, essas habilidades com a sua equipe. Muitas vezes você pode ter como gestor um químico, um matemático, enfim, qualquer outra pessoa que tenha uma formação. Quem é que é responsável por isso? É o RH que precisa estar com esse olho clínico atento para fazer esse desenvolvimento? O RH é responsável a partir do momento que ele implante um plano de cargos, carreiras e salários na empresa e por modelo de gestão de competências. Tá? Através do planejamento estratégico, através do plano, das descrições dos cargos, pelos macroprocessos, através do perfil de competências traçados por cada cargo e por função também, que seriam as competências técnicas, eu posso identificar, o RH, no caso, pode identificar qual seria o melhor candidato para ocupar determinada função. Agora, o gestor da área, ele tem que entender muito bem o processo de gestão de pessoas por competências, até mesmo para ele poder desenvolver as pessoas. Isso não pode ser uma coisa que fique presa dentro do RH. Esse modelo de gestão é um modelo transparente e que tem que estar para mostrar para todos da organização, até mesmo porque todas as pessoas são responsáveis pelas suas carreiras. E se eu quero me desenvolver dentro da minha organização, o que eu preciso me desenvolver? Quais são os requisitos que eu preciso para ocupar o próximo cargo? Quais são as competências que eu preciso me desenvolver e que grau esse desenvolvimento precisa para que eu possa estar elegível para uma promoção? O estudante de administração hoje que sonha estar nesse cargo, desenvolvendo pessoas, tendo esse olhar diferenciado junto aos profissionais da empresa, que tipo de conhecimento que ele precisa ter, que tipo de formação que ele precisa buscar depois desse curso técnico que ele fez ou dessa graduação na administração, o que ele precisa estudar para ser esse profissional? De RH? Ele pode vir a exercer algumas pós-graduação, por exemplo, em gestão de pessoas, gestão estratégica de pessoas, até mesmo para ele entender os subsistemas do RH. E esse estudo é para sempre. Sempre, graças a Deus, o mundo está em eterna mudança, né? Nós não estamos parados e cada momento existe um novo método, enfim, um novo sistema que é para melhorar, graças a Deus. Obrigada, Raquel. Imagina, o prazer é todo meu. Eu conversei com a Raquel Martinho, que também participou de uma palestra aqui no auditório do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. Se você quiser saber um pouco mais sobre RH, acesse a Web TV. Até uma próxima oportunidade. O Administração em Debate desta semana fica por aqui, mas na próxima semana tem mais. Até lá!